Enquanto Manoá e sua esposa ofereciam um sacrifício em holocausto ao Senhor, o anjo do Senhor subiu para o céu no meio das chamas. Então, Manoá e sua esposa compreenderam que aquele era o anjo do Senhor. E ele veio ao encontro daquele casal para trazer uma mensagem muito importante. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia. E essa é a minha. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre a história de Sansão. Depois de 40 anos sendo subjugados pelos filisteus. Isso aconteceu porque os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. O anjo do Senhor apareceu para uma mulher. Não podia ter filhos. E ele veio trazer uma mensagem. Disse que apesar disso, ela engravidaria. Essa mulher era casada com um homem da tribo de Dan, chamado Manoá. E na ocasião, o anjo do Senhor, que segundo essa mesma mulher tinha uma aparência impressionante, advertiu que ela não bebesse vinho, nem outra bebida fermentada e que não comesse nada impuro. Isso porque a criança que iria nascer seria nazireu, consagrada ao Senhor desde o nascimento. Além disso, ela não poderia passar navalha na cabeça do menino. Seria ele quem iniciaria a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. E um nazireu era uma pessoa que fazia um voto ao Senhor, um voto de consagração. Esse voto incluía a abstenção de vinho e outras bebidas, não cortar o cabelo e não se aproximar de cadáveres por um período de tempo ou até mesmo por toda a vida. Então a mulher, que havia recebido a visita do anjo do Senhor, contou tudo ao seu marido. Foi então que Manoá orou e implorou ao Senhor que o homem de Deus voltasse para instruí-lo sobre o que fazer com o menino. E Deus ouviu a oração de Manoá. Então o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Porém, foi no momento em que ela estava sozinha, no campo. Então ela sai correndo e vai contar ao marido que aquele homem havia voltado. Manoá se levantou de onde estava e foi se encontrar com aquele homem. Eles conversaram e o anjo do Senhor repetiu tudo o que já havia falado com a mulher. Depois de conversarem, Manoá disse para o anjo do Senhor que gostaria que ele ficasse, porque ele queria oferecer um cabrito para ele. E ele respondeu assim: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um cabrito, ofereça em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Porém, até esse ponto, Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele responde: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá pegou o cabrito, a oferta de cereal, e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto o casal observava. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, o casal se prostrou, de rosto em terra. E foi aqui que ele percebeu que aquele era o anjo do Senhor, uma manifestação de Deus. E ele disse: sem dúvida que vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu que se essa fosse a intenção do Senhor, se ele realmente tivesse a intenção de matar os dois, não teria aceito a oferta de cereal, nem o holocausto, nem teria revelado tudo aquilo para eles. Fato é que no tempo certo, a mulher deu à luz a um menino, que foi chamado de Sansão. E aí o menino cresceu. E a palavra diz que o Senhor o abençoou. Então um dia, Sansão foi para um lugar chamado Tímina, que ficava na fronteira norte de Judá. E ali ele viu uma mulher do povo filisteu. E ele acabou se apaixonando por ela. Tanto que quando voltou para casa, ele disse para os seus pais que queria se casar com aquela mulher. E eles perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Porém, Sansão disse ao seu pai: consiga ela para mim, é ela que me agrada. E em Juízes 14:4 diz o seguinte: o seu pai e a sua mãe não sabiam
que era o Senhor que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquela época subjugaram Israel. E quando Sansão se aproximava das vinhas de Timna, de repente veio um leão, rugindo na direção dele. E nesse momento, o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, tão forte, que com as suas próprias mãos despedaçou o leão. E é dito que ele fez isso como se o leão fosse um cabrito. Isso porque era costume dividir um cabrito ao meio, puxando as duas pernas traseiras com força para os lados. Depois desse acontecimento, ele foi conversar com aquela mulher que ele estava gostando. Mas fato é que Sansão não contou aos seus pais o que ele havia feito a respeito do leão. Algum tempo depois, quando ele voltou para se casar com a moça, Sansão foi ver o cadáver do leão e na carcaça havia um enxame de abelhas com mel. Quando ele vê isso, ele tira o mel com as mãos, ou seja, ele acaba tocando no cadáver, na carcaça do leão. E ele vai comendo mel pelo caminho, lembrando que Sansão era nazireu. Ele havia feito aquele voto ao Senhor. E é nesse momento que ele quebra o seu voto, ao tocar no corpo morto do leão. Então, quando ele encontra os seus pais, ele reparte o mel. Mas ele não conta que tinha tirado esse mel da carcaça do leão. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da história de Sansão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar também. Muito obrigada e até um próximo vídeo.